Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também tá bem. E hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto de história, certo? Então, faltaram duas folhinhas da apostila de História 2, da apostila 2 de História, né? Deixa a prof falar melhor isto. Então, na apostila 2, faltaram duas folhinhas para a gente terminar a apostila. Então, nós vamos fazer isso agora, vamos terminar isso agora, porque aí nós já começamos a 3. Então, a apostila, por causa dos vídeos que a prof fez com as outras professoras, a prof deixou essas duas folhinhas para a gente poder terminar depois dos vídeos. Como vocês já assistiram os vídeos sobre os indígenas e agora sobre os quilombos, né, que a prof fez com as outras professoras, agora nós vamos terminar a apostila 2. Então, vamos pegar a apostila 2, lá na página 250, a prof vai colocar a apostila aqui, para a gente poder terminar este assunto. Então, vamos lá. Terras de colônias de imigrantes. Então, claro, a gente falou sobre os índios, depois nós falamos sobre os negros, certo? E depois da abolição da escravatura, começaram a vir quem para o nosso Brasil? Os imigrantes, né? Alemães, italianos, japoneses, chineses, angolanos, todos os outros povos dos outros países começaram a vir para cá. Então, é isso que nós vamos estudar, para a gente poder terminar. Então, diz assim, como você estudou, no início da colonização do Brasil, todas as terras eram propriedades da coroa portuguesa. Então, o Brasil pertencia a Portugal, ao rei de Portugal. Ele cedia aos colonos portugueses o direito de explorar, povoar e cultivar essas terras. No entanto, esse não era um direito atribuído a todos os imigrantes, certo? Então, o rei, ele dava a terra para o povo dele, para os portugueses, certo? Eles podiam explorar, eles podiam construir casas, colonizar, eles podiam cultivar, né? Mas era somente aos portugueses, aos outros imigrantes, não. Então, a partir do ano de 1800, o governo incentivou a imigração de suíços, italianos, japoneses, etc. Esses grupos vieram em busca de uma vida melhor, fugindo da pobreza e da fome, e tinham como objetivo trabalhar no campo. Então, eles vieram para trabalhar aqui no Brasil, no campo, certo? Para quê? Os imigrantes vieram em busca de melhor condições de vida, certo? No início, o governo incentivava a vinda desses imigrantes por vários motivos. Como a ocupação de território desabitado no interior do país, eles queriam o quê? Os imigrantes chegavam e eles iam colocando aonde? Aonde as terras não tinham sido colonizadas, que era no interior do país, certo? E aí, os imigrantes vinham e organizavam as suas colônias, certo? Então, ficava a colônia dos imigrantes. Essas colônias eram pequenos territórios rurais, nos quais o governo permitia a essas famílias de imigrantes que morassem, plantassem e construíssem escolas e igrejas. Nas colônias, a população mantinha os seus costumes, a sua religião, as línguas do país de origem. Então, eles falavam em português, os suíços falavam em suíço, certo? Os japoneses falavam em japonês. Muitas dessas colônias cresceram e deram origem a várias cidades brasileiras. Essas terras eram coletivas e o produto plantado era destinado à subsistência dos colonos, deles mesmos. O excedente, o que sobrava, era vendido para as cidades vizinhas e para outras fazendas, certo? Aqui, ó, nesta foto são imigrantes japoneses no interior do estado de São Paulo, lá por volta de 1930. Para a gente saber um pouquinho mais, nem todos os imigrantes que vieram ao Brasil a partir de 1800 tinham como destino as colônias no campo.
Alguns grupos vindos do Oriente Médio, como os sírios e libaneses, de maioria muçulmana, dirigiam-se às cidades e exerceram principalmente atividades comerciais. Então, aqui, ó, essa daqui é uma mesquita, sério? Omar Ibn al-Khattab, em Foz do Iguaçu, no Paraná, certo? Então, assim, muitos desses povos, os sírios libaneses, eles vinham já para ter uma atividade comercial, eles não vinham para trabalhar em fazenda como colonos, certo? Não vinham para fazer colônia no campo, eles vinham para exercer o comercial, uma atividade comercial. Lei de Terras de 1850. Até o ano de 1850, como você estudou, as terras brasileiras eram doadas e divididas com os sistemas de sesmarias. Porém, em 1850 foi instituída a Lei das Terras, que determinava que a partir daquele momento as terras só poderiam ser adquiridas por meio de compra. Então não eram mais doadas, certo? As pessoas tinham que comprar. Assim, os proprietários deveriam apresentar o documento de compra ou de doação de suas terras para comprovar que eram donos do espaço onde moravam e produziam. Quem não tivesse esse documento poderia ser retirado à força da sua casa. Nesse período, muitas pessoas mentiam, inventavam, falsificavam, certo? Porque forjavam é falsificar, é inventar. Então, eles falsificavam documentos antigos para tomar a terra de outras pessoas. Essa prática ficou conhecida como grilagem. Então, quando eles falsificavam essa prática, eles chamavam de grilagem. Com a lei das terras, as pessoas mais pobres e os imigrantes que não vinham para as colônias passavam a ter dificuldade de adquirir suas próprias terras. Dessa forma, eles trabalhavam principalmente nas fazendas de grandes proprietários, certo? A prof colocou aqui, deixa eu mostrar, né? Um slide mostrando, certo? Mais sobre essa lei de terras de 1850. Então, olha, ao longo do século XIX, novas leis foram implementadas para atender aos interesses políticos e econômicos do império, quer dizer, do rei. É o caso da Lei de Terras de 1850. A partir dessa lei, a terra no Brasil deveria ser comprada e não mais doada pelo governo, como ocorria desde o tempo colonial. Foi aquilo que a prof colocou lá no início dos imigrantes, gente. Certo? O governo, o rei, ele dava as terras, certo? Para os imigrantes deles, os portugueses, para quê? Para que eles explorassem, para que eles plantassem, certo? Então, isso não podia mais. A lei também dificultava o acesso de grande parte dos trabalhadores livres pobres, mantendo a posse da terra concentrada numa aristocracia rural. O que que era? Eram os ricos proprietários de terras. Só eles tinham dinheiro para comprar. Os pobres não tinham. Então, os ricos iam comprando mais e mais terras. E os pobres, como não podiam comprar, tinham que trabalhar nessas terras deles. Essa lei favoreceu os ricos proprietários de fazendas e exclui pequenos agricultores, trabalhadores rurais e escravos que não tinham dinheiro para comprar essas terras. Aí se formam o quê? Os movimentos sociais e a reforma agrária. Então, há muita concentração de terras no Brasil. Então, olha o que diz ali. Nessa muita concentração de terras no Brasil, ó, por isso que grupos como o Movimento dos Sem Terra, que são os MST, exigem a reforma agrária. Então, o MST, esse Movimento dos Sem Terra, eram pessoas pobres que não tinham terras e eles iam invadindo as terras que não eram deles, mas que não estavam sendo produzidas nada, que estavam vazias, certo? Aí o MST, como houve muitas brigas
do MST, que tinham que chamar polícia para tirar o MST daquela terra, porque eles invadiam, eles o quê? Exigiram a reforma agrária. O que era a reforma agrária? É a distribuição das terras improdutivas, que ninguém produz, que ninguém faz nada com aquela terra, tá lá parada, certo? Então, eles tinham que distribuir essas terras para aqueles que não tinham terra e queriam produzir, certo? Hoje existe reforma agrária. Hoje, muitas terras foram distribuídas para aquelas pessoas que não tinham onde morar e que queriam produzir naquela terra. O que é um latifúndio? Latifúndio, ele corresponde a uma grande propriedade de terra privada, certo? Que ela tem dono. Geralmente, não exploradas economicamente, portanto, elas são improdutivas. Quando exploradas, elas são destinadas ao cultivo de um único produto agrícola, que é a monocultura, certo? Então, é isso que é um latifúndio. É uma grande extensão de terra, uma grande terra que o quê? Tá lá vazia, ninguém produz nada, certo? Então, quando elas são divididas ou quando elas são exploradas, só pode ser plantada nela um único tipo de produto agrícola, certo? E o latifundiário é o dono desta grande propriedade agrícola, certo? Aqui embaixo, gente, eu coloquei um link que a prof vai colocar no Quemático para vocês assistirem sobre a Lei de Terras de 1850, certo? Voltando aqui na nossa apostila, está aqui, conheça quem é. Esse é o Chico Mendes, gente, certo? Ele foi um seringueiro e ele era ativista dos direitos dos trabalhadores e da floresta amazônica. Ele viveu no Acre, em uma comunidade muito pobre que extraíam o látex das seringueiras. Ao longo da sua vida, ele organizou ações contra os grileiros, quer dizer, aqueles que falsificavam os documentos, certo? Porque eles falsificavam e eles desmatavam as florestas, certo? Falando que o quê? Eles iam explorar, certo? E ele queria o quê? Ele lutou por causa dessas formas de exploração, porque ele queria que as pessoas respeitassem e diminuíssem o impacto humano na natureza, porque eles iam, desmatavam, queimavam, e isso tudo prejudicava a floresta amazônica, certo? Então ele lutou muito. Aqui, ó, é a vista aérea da floresta amazônica. Olha só, gente, que coisa mais linda que é a nossa floresta amazônica. E grande, olha só. Linda, linda, linda. Então, aqui, nós vamos fazer agora, responder essas questões, certo? Com a lupa na mão. Leia o trecho a seguir, retirado da Lei de Terras de 1850. Depois, com base nele, responda as perguntas. Então, nós temos o texto aqui. Artigo 1. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas. O que são terras devolutas? Terras que não possuem dono, mas que também são utilizadas pelo governo, certo? Por outro meio que não seja o de compra. Então, ficaram proibidas as doações, certo? Mesmo o governo sendo dono, não podia doar. Agora ia ser só comprada. As exceções a isso são as terras situadas nos limites do império com países estrangeiros, as quais poderão ser concedidas gratuitamente, certo? Artigo 2. Os que se apossarem de terras devolutas ou de outras pessoas e nelas derrubarem árvores ou colocarem fogo, serão expulsos e sofrerão a pena de 2 a 6 meses de prisão, com multa de 100 mil, além de pagar pelo dano causado. Excelente isso, concordo com essa lei. Então, vamos lá, responder. A. Como as pessoas adquiriam terras no Brasil antes da lei de terras? O que mudou com essa lei? Então, vamos lá. Então, como as pessoas adquiriam terras no Brasil antes da lei das terras? Vamos responder. Vamos lá.
por meio da doação ou ocupação das terras, certo? Então, ou era por meio da doação, ou eles ocupavam as terras. Era assim que eles adquiriam as terras antes, certo? E agora, o que mudou com essa lei? Então, vamos lá. Opa! Vamos lá. Com a lei de terras, as terras precisaram ser adquiridas por meio da compra, certo? Essa lei veio para mudar isso, certo? As pessoas só podiam adquirir por meio da compra. B. Por que as terras brasileiras que faziam limite com outros países não precisavam ser compradas? Olha lá, tá respondendo, gente, a pergunta daqui, ó, desse artigo aqui, ó. Agora nós vamos responder aqui. Por que será? Vamos lá. Para que o interior do Brasil fosse ocupado e as suas fronteiras fossem protegidas. Sim, gente. Então, assim, eles tinham muitas terras no Brasil, no interior, que não tinham sido ocupadas, certo? Por quê? Porque eles achavam que a terra era improdutiva, porque era afastado. Então, eles começaram a doar essas, certo? Essas terras para quê? Para eles ocuparem, para que o Brasil não fosse invadido nesses locais, certo? Porque se estava ocupada, eles estavam protegidos, certo? C. Você acredita que essa lei teve impacto positivo ou negativo no Brasil? Justifique sua resposta. Gente, essa aqui é uma resposta pessoal, certo? Então, cada um vai responder da forma que acha, certo? Eu acredito que o impacto, deixa eu pensar aqui, teve impacto positivo ou negativo no Brasil? Eu acredito que o impacto, vou responder a minha, que o impacto foi positivo. Por quê? Aí tá perguntando, falando para eu justificar minha resposta. Porque se não houvesse esse acontecimento, vírgula, ainda teríamos muitas terras desocupadas e livres para serem invadidas, certo? Então, essa é a minha resposta. Aí vocês vão colocar a de vocês, certo? Quando vocês fizerem isso, vamos escrever o autocorreção. Deixa eu ver se a prof consegue aqui colocar. Sim. Vamos colocar o autocorreção. Certo? Hoje é dia 4. Do 08. Certo? Então, está aí. Aí, vamos lá. Acesso à terra hoje. Podemos dizer que o acesso à terra é um direito, pois é a base para alimentação, moradia e sustento de muitas pessoas. Atualmente, no entanto, ainda existem práticas como grilagem, sim, que é a falsificação de documentos,
e invasão a terras indígenas e quilombolas, que dificultam o acesso à terra por parte de alguns grupos da sociedade. Sim, gente, infelizmente, muitas pessoas ainda falsificam documentos para dizer que aquela terra que os índios estão e que os quilombolas estão é deles. E aí eles começam a invadir para querer tirar os índios e os quilombolas daquelas terras, certo? Então, ainda sofremos com isso hoje. Com exceção das terras indígenas e quilombolas, a maioria das terras brasileiras são adquiridas apenas por meio da compra. A gente se viu, a gente estudou que as terras indígenas e as quilombolas foram doadas, mas não são deles. Eles só moram lá, cultivam, plantam, certo? Mas as terras ainda pertencem ao governo. Então, são deles e, ao mesmo tempo, não são. Alguns índios conseguiram, que é deles, são proprietários, e alguns quilombolas também, mas ainda existem algumas que eles ainda não conseguiram ser os donos da terra, certo? Desse modo, alguns grupos e movimentos sociais defendem a necessidade de um maior acesso à terra para a população mais pobre, mediante a redistribuição de terras que não são utilizadas. Sim, gente, a luta ainda continua, certo? Muitas pessoas não têm condições de comprar, certo? E precisam de terra. Para quê? Para poder implantar, para poder se alimentar, para poder ter uma moradia. Então, eles ainda lutam muito para que muitas terras, certo? Que estão lá sem fazerem nada naquela terra, seja dividida. Então, nós vamos lá. Para a casa nós vamos fazer aqui a página 253. Então, nós vamos responder aqui as questões da seção mão na massa, certo? Para a gente poder terminar. Então, já sabem todos que a página 253, na seção mão na massa, é a nossa tarefa de casa. Então, vamos lá voltar. Então, assim, gente, nós temos lá a lição na apostila e nós temos aqui a ficha de atividade também da página 135 e 136 da apostila 2 de História, para a gente poder encerrar o nosso assunto, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para a gente encerrar a apostila 2. E no próximo vídeo de História já é a apostila 3. Então, lembrem-se, a apostila 2, a página 250, deixa só a prof confirmar aqui, página 253, na seção mão na massa, a lição de casa, e a ficha de atividade da página 135 e 136, da apostila 2 de História. Certo? Então, era isso que a prof queria explicar. Ficamos por aqui. Beijos a todos, se cuidem e até a nossa próxima aula.